Oi, pessoal. Vamos a mais um resumão de livro. O livro de hoje é Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do Paulo Freire. O tema central do livro é a formação docente, aliada a uma reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia dos alunos. Para Paulo Freire, formar é muito mais que treinar destrezas. Por isso, sua crítica constante ao individualismo e competitividade do neoliberalismo. O ponto de vista de Paulo Freire é o dos condenados da terra, dos excluídos, do proletariado, mas ele não aceita em nenhum momento atos terroristas. Paulo Freire prefere a ética universal humana e condena cinismos ideológicos, exploração da força de trabalho, mentiras, promessas falsas, discriminação. Para Paulo Freire, não podemos nos assumir como sujeitos históricos, transformadores, sem ser um sujeito ético. A transgressão da ética, apesar de possível, não deverá ser aceita. Se somos um produto genético, cultural ou de classe, somos irresponsáveis pelo que fazemos. E um sujeito irresponsável não pode falar em ética. Isso significa que somos seres condicionados e não determinados. Capítulo 1. Prática docente, primeira reflexão. Paulo Freire deixa claro que os saberes da prática docente são voltados aos professores progressistas, mas alguns saberes serão necessários também aos conservadores. Futuros professores devem saber desde cedo que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção. Não há docência sem discência, e ambas se explicam. Daí as famosas frases de Paulo Freire: quem forma, se forma e reforma ao formar, e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. O processo de aprender pode deflagrar no aluno uma curiosidade crescente que pode torná-lo mais e mais criador. Essa curiosidade Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica. Isto que leva à crítica ao ensino bancário, que impede a criatividade do aluno e do professor. Mas mesmo submetido a esse ensino conteudista, o aluno, através do processo de aprender, pode superar o autoritarismo através da rebeldia, da curiosidade, da capacidade de arriscar-se, de aventurar-se. 1.1. Ensinar exige rigorosidade metódica. O educador progressista deve reforçar a capacidade crítica do aluno, sua curiosidade e sua insubmissão. Exige-se a presença de educadores e educandos, criadores, instigadores, inquietos, curiosos, humildes e persistentes. Na verdadeira condição de aprendizagem, os educandos se transformam em sujeitos reais da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador. A tarefa docente não é apenas ensinar conteúdos, mas ensinar a pensar certo. Só quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições a pensar certo é não estar certo de nossas certezas. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera o que antes foi novo, e este novo será ultrapassado no futuro. É importante conhecer o conhecimento existente e estar aberto ao conhecimento ainda não existente. O que se ensina e se aprende do conhecimento existente e a produção do conhecimento ainda não existente é o chamado ciclo gnosiológico. A docência e a pesquisa são práticas requeridas por esse ciclo gnosiológico. 1.2. Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar a novidade. Pensar certo é uma exigência que o ciclo gnosiológico vai pondo à curiosidade, transitando da ingenuidade do senso comum
a curiosidade epistemológica. Pensar certo implica respeito ao senso comum na busca de sua superação e respeito à capacidade criadora do aluno. 1.3. Ensinar exige respeito aos saberes do aluno. Respeitar os saberes que os alunos das classes populares construíram na sua prática comunitária e trouxeram para a escola. Discutir com os alunos alguns desses saberes relacionados aos conteúdos históricos, ou seja, discutir a realidade concreta associada ao conteúdo que se ensina. 1.4. Ensinar exige criticidade. Para Paulo Freire, não há ruptura entre o saber de pura experiência e o saber metodicamente rigoroso, mas sim uma superação. A superação se dá quando a curiosidade ingênua se criticiza, tornando-se curiosidade epistemológica. A curiosidade do senso comum é a mesma da curiosidade epistemológica, até a critização da curiosidade do senso comum. Muda de qualidade, mas não de essência. A promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, e sim pelo desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade que nos defende dos irracionalismos produzidos pelo excesso de racionalidade do mundo atual tecnológico. Paulo Freire não nega a tecnologia ou a ciência, mas não a coloca como uma divindade, apenas a olha de forma criticamente curiosa. 1.5. Ensinar exige estética e ética. A promoção da ingenuidade à criticidade não deve ser feita sem ética ou estética. Decência e boniteza de mãos dadas. Estar longe ou fora da ética é uma transgressão. E por isso, o processo educativo puramente técnico é apequenar o que há de humano neste processo, o caráter formador. O ensino dos conteúdos não pode estar alheio à formação moral do aluno. Educar é substantivamente formar. 1.6. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. O professor progressista nega a frase "faço o que eu mando e não o que eu faço". Pensar certo é fazer certo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo, mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se ele sabe com quem está lidando. O clima de quem pensa certo é o de quem, mesmo discordando de alguém, não nutre uma raiva desmedida dessa pessoa. Faz parte do pensar certo a generosidade que, mesmo tendo o direito à raiva, a diferencia da raiva desmedida. 1.7. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa nega a democracia. Pensar e fazer errado nada tem a ver com a humildade e o bom senso do pensar certo. Ensinar a pensar certo não é uma experiência em que o pensar certo é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma prática que se descreve, mas algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala com força do testemunho. Pensar certo implica a existência de dois sujeitos mediados por objeto ou objetos sobre que incide o pensar dos sujeitos. Não há pensar sem entendimento, e entendimento, no ponto de vista do pensar certo, não é transferido, mas coparticipado. Todo entendimento implica comunicabilidade, e não há inteligência que não seja comunicação do inteligido. A tarefa do educador que pensa certo é exercer a prática do inteligir, desafiar o educando com que se comunica a produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação. O pensar certo é dialógico. 1.8. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Não é a partir do pensar certo que se forma a prática docente crítica, mas sem ele, a prática não se funda. A prática docente crítica envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.
É fundamental que na prática docente crítica, o aprendiz educador assuma que o pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha em livros. O pensar certo é produzido pelo próprio aprendiz junto ao professor formador. A curiosidade é a matriz do pensar ingênuo e do pensar crítico, mas o que se precisa é possibilitar, através da reflexão sobre a prática, que o pensar ingênuo vá se tornando crítico. Pensando criticamente, a prática de ontem e de hoje é que se pode melhorar a próxima prática. O discurso teórico tem que ser concreto de tal modo que se confunda com a prática. Quanto mais me assumo como estou sendo e por que estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar do estado ingênuo para o crítico. A educação deve reconhecer a raiva que protesta contra a injustiça, deslealdade, desamor, exploração e violência. A raiva não pode ultrapassar os limites, tornando-se ódio. 1.9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Propiciar as condições em que os alunos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor, ensaiam a experiência profunda de assumir-se como ser social, histórico, pensante, comunicante, transformador, criador. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção, que é assumir-se, de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que pensam ser donos da verdade e do saber articulado. Um gesto insignificante de um professor pode representar muito como contribuição à assunção do aluno por si mesmo. É uma pena que o que há de informal na experiência em que se vive numa escola seja negligenciado. Passa-se despercebido que foi aprendendo socialmente que, historicamente, o ser humano descobriu que é possível ensinar através das experiências nas ruas, praças, trabalho ou na própria hora do recreio. O que importa na formação docente não são os gestos mecânicos, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da sensibilidade e da afetividade. Capítulo 2. Ensinar não é transferir conhecimento. Quando entro em sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, que é a de ensinar e não produzir conhecimento. Este saber necessário ao professor precisa ser apreendido por ele e pelos alunos, mas também testemunhado e vivido. O discurso do professor sobre teoria deve ser o exemplo concreto, prático da teoria. Ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela a construção está envolvendo os alunos. Fora disso, o testemunho do professor perde eficácia. O clima do pensar certo não tem nada a ver com o das fórmulas pré-estabelecidas, mas seria a negação do pensar certo se pretendêssemos forjá-lo na atmosfera do espontaneísmo. Sem rigorosidade metódica não há pensar certo. 2.1. Ensinar exige consciência do inacabamento. Como professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Minha franquia ante os outros e o mundo e a maneira radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento. A experiência humana no mundo muda de qualidade com relação à vida animal no suporte. Suporte é o espaço a que o animal se prende afetivamente para resistir, espaço necessário ao seu crescimento e delimita seu domínio. Quanto mais cultural é o ser, maior a sua infância, maior a sua dependência. Tem um pequeno erro aí, é dependência.
Com uma maior solidariedade entre mentes e mãos, o suporte virou mundo e a vida existência. No momento em que o corpo humano virou corpo consciente, um corpo captador, apreendedor, transformador, criador de beleza, comunicador. No momento em que seres humanos, intervindo no suporte, foram criando o mundo, inventando a linguagem. Já foi possível existir entre o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, a boniteza e a feiura. Existir assumindo o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. Gosto de ser gente porque sei que minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. A história em que me faço é um tempo de possibilidades e não de determinismos. 2.2 Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito da história. Paulo Freire diz que condições materiais, econômicas, sociais, políticas e ideológicas são quase sempre barreiras difíceis de superar na transformação do mundo. Nos anos 60, preocupado com essas barreiras, ele chama de conscientização o esforço de conhecimento crítico dos obstáculos. A conscientização é uma exigência humana e um dos caminhos para a prática da curiosidade epistemológica. A conscientização é natural ao homem inacabado, que sabe que é inacabado. A consciência do inacabamento nos fez responsáveis, compromissados com a ética. Ética que podemos trair num mundo de liberdade, de opção, de decisão, de possibilidades. Por isso, o ensino de saberes instrumentais jamais dispensa a formação ética, pois o educador priva a liberdade, o aventurar-se do aluno o domestica. A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado inscrevem o ser consciente de sua inconclusão numa busca permanente. Neste sentido, estar no mundo significa estar com o mundo e com os outros, fazendo história, cultura, cantando, esculpindo, filosofando, aprendendo, ensinando, politizando. É na inconclusão do ser que se funda a educação, como processo permanente. A consciência de nossa inconclusão que nos tornou educáveis. É na consciência de nossa inconclusão e na busca permanente que se alicerça a esperança. A nossa inconclusão assumida é um saber primordial da prática educativa. Inacabados e conscientes do inacabamento, abertos à procura, curiosos, exercitaremos a capacidade de aprender e ensinar. 2.3 Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. O respeito à autonomia e à dignidade do aluno é um caráter ético e não um favor. Ético, podemos desrespeitar a rigorosidade da ética através da transgressão. O professor que desrespeita a curiosidade do aluno, sua linguagem, que ironiza o aluno, que diminui o aluno e que o limita, transgride os princípios éticos da nossa existência. A dialogicidade verdadeira, onde os sujeitos aprendem e crescem na diferença, é a forma de estar sendo dos seres éticos e inacabados. Paulo Freire deixa claro que a transgressão da ética não é virtude, mas uma ruptura com a decência. Qualquer tipo de discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais forte que sejam justificativas genéticas, sociológicas, históricas ou filosóficas. 2.4 Ensinar exige bom senso. O bom senso tem uma importância enorme na avaliação da prática, que devemos fazer a todo momento. Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do aluno, e na prática procurar a coerência com este saber,
me leva à criação de algumas qualidades sem as quais aquele saber vira inautêntico, inoperante. De nada serve o educador falar em democracia e liberdade, mas impor ao aluno a vontade arrogante do professor. Quanto mais pormos em prática de forma metódica nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, mais eficazmente curiosos nos tornamos e mais crítico se torna o bom senso. Se o bom senso, na avaliação moral que faço de algo, não basta para a minha prática, tem um importante papel na minha tomada de posição, onde não pode faltar a ética. Deve-se inventar uma forma pela qual os alunos possam participar da avaliação. O trabalho do professor é com os alunos e não consigo mesmo. Qualidade e virtudes são construídas por nós para diminuir a distância entre o discurso e a prática. E uma dessas virtudes é a coerência. Não adianta falar em democracia e não dar voz ao aluno. Nenhum professor escapa ao juízo dos alunos. Professor sério, professor engraçado, chato, amoroso, incompetente. Mas o pior juízo é o que considera o professor uma ausência na sala de aula. 2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante na sua prática docente. O respeito do professor ao aluno, a sua curiosidade, a sua timidez, é algo que não podemos agravar com procedimentos inibidores. Exige o cultivo da humildade e da tolerância. Uma das formas de luta contra o desrespeito do poder público pela educação é a recusa a transformar a docência em um bico e a rejeição a exercê-la como uma prática de tios e tias. Neste sentido, os órgãos de classe deveriam dar prioridade à formação permanente do magistério, como tarefa altamente política, e repensar a eficácia das greves. Não podemos parar de lutar, mas reconhecendo que luta é histórica, reinventar a forma histórica de lutar. 2.6. Ensinar exige apreensão da realidade. A capacidade de aprender para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas. A capacidade de aprender implica a habilidade de apreender a substantividade do objeto aprendido. A memorização mecânica não é aprendizado verdadeiro do objeto ou conteúdo, pois o aluno é muito mais um paciente da transferência do objeto do que um sujeito crítico que participa da construção do conhecimento do objeto. Aprender para os humanos é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem arriscar-se ou aventurar-se. Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos que, ensinando, aprendem e outros que, aprendendo, ensinam. Toda prática educativa demanda a existência de objetos, conteúdos, métodos, técnicas, materiais que, em função de seu caráter diretivo, implicam objetivos, sonhos, utopias, ideais. Neste sentido, que a prática educativa é política, não podendo ser neutra. Como professor progressista, meu papel fundamental é contribuir positivamente para que o aluno vá sendo o operário de sua formação, com a ajuda necessária do professor. Estar atento à passagem da heteronomia para a autonomia nas crianças. Estar atento a como o trabalho de professor possa significar como estímulo ou não para a ruptura e a superação em jovens e adultos. Em respeito aos alunos, não tenho por que me omitir, porque ocultar minha posição política, assumindo uma neutralidade que não existe. Este é o meu papel, de testemunhar o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir por parte dos alunos. 2.7. Ensinar exige alegria e esperança. Com esperança,
professor e alunos juntos possam aprender, ensinar, produzir e resistir aos obstáculos que tentam impedir a alegria. Sem esperança, não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não pré-dado. Seria uma enorme contradição um progressista não ser esperançoso. A desproblematização do futuro numa visão mecanicista da história leva à negação do sonho, da utopia, da esperança. No mecanicismo, tudo é determinado, o futuro já é sabido. O discurso da acomodação, o discurso do silêncio imposto aos silenciados, o discurso de que tudo é fado ou sina, são discursos negadores da humanização e não podemos nos omitir dessa responsabilidade. A adaptação a situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora ou como exercício de resistência na luta política. 2.8. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Meu papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém. Não sou apenas objeto da história, mas também seu sujeito. No mundo, constato não apenas para me adaptar, mas para mudar. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. A acomodação é apenas caminho para a inserção, que implicará decisões, escolhas, intervenções na realidade. Discutir a problematicidade do amanhã toma forma de resistência física e vai se juntando à resistência cultural. Essas resistências ao descaso são necessárias à sobrevivência dos oprimidos. É preciso que tenhamos na resistência, na compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como expressão de estar sendo, fundamentos para a nossa rebeldia e não para a resignação. A promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que engajam o processo de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida até uma posição mais radical, a revolucionária. A mudança no mundo implica uma discussão entre a situação desumanizante e o anúncio de sua superação. É para que os grupos populares percebam criticamente que a injustiça que caracterizam sua situação não é destino certo ou vontade divina, mas algo que pode ser mudado. Quando grupos populares fazem a sua explicação de mundo, de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo, isto é chamado por Paulo Freire de leitura do mundo, que precede a leitura da palavra. O diálogo em que se desafia o grupo popular a pensar sua história como uma experiência social vai revelando a necessidade de superar certos saberes que vão mostrando sua incompetência para explicar certos fatos. 2.9. Ensinar exige curiosidade. Uma prática que nega a experiência formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do aluno e do professor. O bom clima pedagógico democrático é o que o aluno vai aprendendo na prática que sua curiosidade e liberdade devem estar sujeitas a limites, mas em permanente exercício. A curiosidade domesticada leva à memorização mecânica do objeto, mas não ao aprendizado real. A postura do professor e dos alunos deve ser dialógica, aberta, curiosa, indagadora, e que se assumam epistemologicamente curiosos. A curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. A promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica deve ser um dos saberes fundamentais da prática educativa. Outro saber fundamental é lidar com a relação autoridade-liberdade. Resultando do equilíbrio entre esses dois, a disciplina implica o respeito de uma pela outra. O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade contra a liberdade.
A licenciosidade é a ruptura em favor da liberdade contra a autoridade. Autoritarismo e licenciosidade são formas indisciplinadas de comportamento que negam o que Paulo Freire chama de vocação ontológica do ser humano. Como inexiste disciplina no autoritarismo ou na licenciosidade, desaparecem ambos a autoridade ou liberdade. Somente nas práticas em que autoridade e liberdade se afirmam no respeito mútuo é que se pode falar em práticas disciplinadas. Seria bom que o confronto entre autoridade do professor e liberdade dos alunos se avaliassem e fossem aprendendo a ser ou estar sendo elas próprias na produção de situações dialógicas. Capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. 3.1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Para Paulo Freire, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. O clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico. A autoridade mandonista priva a criatividade. A autoridade democrática jamais minimiza a liberdade. Jamais vê na rebeldia da liberdade um sinal de deteriorização da ordem. A autoridade democrática jamais se omite. Se de um lado recusa silenciar a liberdade dos educandos, de outro rejeita a supressão da liberdade na construção da boa disciplina. É com a autonomia que a liberdade vai preenchendo seu espaço antes habitado por sua dependência. O papel da autoridade democrática não é transformar a existência humana num calendário escolar tradicional. Mesmo quando se tem um conteúdo programático, o ideal é a construção da responsabilidade da liberdade que se assume. Outro saber indispensável à prática docente é a impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos alunos. 3.2. Ensinar exige comprometimento. Uma preocupação central deve ser a de procurar a aproximação entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que eu pareço ser e o que eu realmente estou sendo. O espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. Quanto mais solidariedade exista entre educador e aluno, mais possibilidades de aprendizagem democrática ocorrerão. A presença do professor não pode passar desapercebida pelos alunos, pois ela é uma presença política. Enquanto presença, não pode ser omissão, mas um sujeito de opções. 3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção é tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto o esforço do seu desmascaramento. Neutra, a educação jamais foi, é ou poderia ser. É um erro decretá-la apenas como reprodutora da ideologia dominante, como é erro tomá-la como força de desocultação da realidade, com atuação sem obstáculos ou dificuldades. Do ponto de vista dominante, a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdades, mas quando a conjuntura exige, a educação dominante pode ser progressista. Ao reconhecer que nos tornamos seres capazes de observar, de decidir, de intervir, de romper, nos fizemos seres éticos e se abre para nós a possibilidade de transgredir a ética. A fome frente à abastança e o desemprego no mundo são imoralidades e não fatalidades como os reacionários apregoam. Nada pode legitimar uma ordem desordeira
em que só as minorias do poder gozam de privilégios, enquanto a maioria com dificuldades para sobreviver diz que a realidade é assim mesmo, uma fatalidade. Paulo Freire fala da resistência, da indignação dos oprimidos, de seu direito e dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas. Não posso ser professor se minha prática é neutra. A prática exige de mim uma tomada de posição, de decisão, de ruptura. Não posso me achar professor sem me achar capacitado para ensinar bem os conteúdos da disciplina, mas também não posso reduzir minha prática somente ao ensino puro desta disciplina. 3.4 Ensinar exige liberdade e autoridade. Para Paulo Freire, a liberdade não está acima de qualquer limite. Sem ela, a existência só tem valor e sentido na luta em favor dela. Liberdade sem limite é tão negadora quanto liberdade asfixiada. Esse é o desafio, trabalhar o limite da liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário, mais autoridade ela terá. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É importante que os pais discutam com os filhos sobre o futuro, mas precisam saber que as decisões do futuro pertencem aos filhos. É decidindo que se aprende a decidir. Uma das tarefas pedagógicas dos pais é deixar claro aos filhos que sua participação no processo de tomada de decisão deles não é uma intromissão, mas um dever desde que não decidam por eles. Para Paulo Freire, os pais devem se assumir como assessores dos filhos. Decisões acontecem antes da autonomia. A autonomia vai se constituindo de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Os autoritários consideram o respeito indispensável à liberdade como expressão de incorrigível espontaneísmo, e os licenciosos descobrem autoritarismo em toda manifestação legítima de autoridade. A posição mais difícil e correta é a do democrata. Para ele, não é possível autoridade sem liberdade e liberdade sem autoridade. 3.5 Ensinar exige tomada consciente de decisões. De vez em quando percebemos uma incoerência entre nossas afirmações e nossa prática. Alguns educadores que se dizem progressistas às vezes agem de forma autoritária. É na diretividade da educação, como ação especificamente humana, cheia de sonhos, utopias, ideais, objetivos, que se acha a politicidade da educação. Na politicidade da educação se encontra a educabilidade do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e consciente do inacabamento. Somos seres ligados a interesses que podem nos manter fiéis à ética ou à transgressão dela. O educador democrático, consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, deve forjar em si um saber especial que jamais deverá abandonar. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. 3.6 Ensinar exige saber escutar. É escutando que aprendemos a falar com os alunos. O poder invisível da domesticação alienante alcança a máxima eficácia no que Paulo Freire chama de burocratização da mente, que é um estado refinado de estranheza, de autodemissão da mente, do corpo consciente, de conformismo, de acomodação diante de situações fatalistas. A morte da história significa a morte da utopia, do sonho, dos ideais, reforça o mecanismo de asfixia da liberdade. A morte da história
decreta o imobilismo que nega o ser humano. A desconsideração pela formação integral do ser humano, a sua redução a puro treino, fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo. Os sistemas de avaliação usados pela maioria são assumidamente discursos verticais, de cima para baixo. A luta é em favor da compreensão e da prática de avaliação, enquanto instrumento de apreciação de sujeitos críticos a serviço da libertação. Avaliação que estimule o falar a como caminho para o falar com. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer, mas também o gosto pessoal de expressá-la. Quem tem o que dizer, saiba que, sem escutar o que quem escuta tem a dizer, esgota sua capacidade de dizer por ter dito muito e quase não ter escutado. O espaço do educador democrático é silencioso e não silenciado. A experiência existencial no mundo é a capacidade do ser humano criar o inteligir do mundo sobre e em que atuamos, e isso se deu simultaneamente com a comunicabilidade. A comunicabilidade do inteligido é a possibilidade que ele tem de ser comunicado, mas não é ainda sua comunicação. O aluno precisa se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação entre o professor e o aluno se estabeleça. Ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao aluno, mas instigá-lo como sujeito cognoscente a se tornar capaz de inteligir e comunicar o inteligido. 3.7. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Ideologia tem a ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, usando a linguagem para ocultar a realidade. A ideologia nos faz acreditar que a globalização da economia é um momento necessário da economia mundial. Universaliza-se o sistema capitalista como se os países subdesenvolvidos devessem participar da mesma forma que os países desenvolvidos. Tem um pequeno erro aí, é desenvolvidos. O desenvolvimento da globalização que fala em uma ética responde que a sua ética é a ética de mercado e esquece a ética do ser humano. Esse discurso ideológico disfarça a realidade de que a riqueza de poucos cresce, assim como a pobreza de muitos. Necessária e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da negação de nós mesmos como seres humanos, submetidos à frieza da ética do mercado. Paulo Freire sempre se preocupou com a natureza humana, os interesses humanos, a ética da solidariedade humana. Todos os professores devem estar atentos ao discurso ideológico que proclama a morte das ideologias. Apenas ideologicamente podemos matar as ideologias, mas é possível que não percebamos a natureza ideológica do discurso da morte das ideologias. O melhor caminho para despertar a capacidade de pensar certo é ver com acuidade, ouvir com respeito, respeitar diferenças, recusar posições dogmáticas, tocar e ser tocado, perguntar e responder, concordar e discordar, estar em permanente disponibilidade à vida. 3.8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Nas relações com os outros que não fizeram as mesmas escolhas que fiz, nem posso partir de que devo conquistá-los, nem temo que pretendam conquistar-me. É no respeito às diferenças entre mim e os outros, na coerência entre o que faço e digo, que me encontro com os outros. É na minha disponibilidade à realidade que construo a minha segurança indispensável à própria disponibilidade. Como professor, minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo.
se funda na convicção de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Testemunhar a abertura aos outros, a formação dos professores deveria constituir-se em saber da importância do entorno ecológico, social e econômico em que vivemos, e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação de respostas. O fechar-se ao mundo torna-se uma transgressão. A formação dos professores deveria constituir-se em saber da importância do entorno ecológico, social e econômico em que vivemos. Toda comunicação, impossível de ser neutra, é comunicação de algo feita em favor ou em defesa de algum ideal, contra algo ou contra alguém, nem sempre claramente definido. Não podemos nos pôr na frente da televisão, entregues ou disponíveis ao que vier. Para confrontar isso, nossa mente deveria funcionar epistemologicamente o tempo todo, o que é muito difícil. Mas devemos saber que a televisão não é o demônio que nos esmagará, mas também não é um instrumento que nos libertará. 3.9. Ensinar exige querer bem aos educandos. Isto não significa querer bem a todos os alunos igualmente. Significa que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. A afetividade não é excluída da cognoscibilidade, ou seja, o professor não precisa ser severo, frio para transmitir o conteúdo, nem permitir que a afetividade interfira na ética de professor e no exercício de autoridade. A experiência pedagógica tem a capacidade para despertar e desenvolver nos professores o gosto de querer bem e o gosto da alegria. Essa força misteriosa é chamada de vocação, que explica a devoção com que a maioria dos professores continuam na luta, apesar da imoralidade dos salários. Prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou da manutenção do hoje. O educador progressista precisa estar convencido de que seu trabalho é uma especificidade humana. Trabalho realizado com gente em permanente processo de busca, se formando, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando. Somos seres programados, mas para aprender. Portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumão do livro Pedagogia da Autonomia. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos. Um abraço aí para vocês.